Opa! Olha nós aqui, queridos estudantes do Brasil. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula no nosso canal Geografia em 10 minutos. Mas antes de começar essa aula brilhante que tem como tema países subdesenvolvidos, ou basicamente um subdesenvolvimento. É isso mesmo. O subdesenvolvimento é um termo que você já ouviu falar nas suas aulas, seu professor com certeza aborda nas aulas de geografia. E muitas vezes a gente fica a se pensar, será que o Brasil é um país subdesenvolvido? O que é ser um país subdesenvolvido? Para ser um país subdesenvolvido, o que é que ele precisa? Outra pergunta muito importante que eu ouço muito dos meus alunos. Professor, será que um dia o Brasil será um país de primeiro mundo desenvolvido? Não sei. Ah, professor, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, não é isso? Correto? É um país de primeiro mundo desenvolvido? Tá. Isso quer dizer que um dia ele foi subdesenvolvido? Não. Então nós vamos entender um pouquinho aqui o contexto, a definição, as características do que é ser um país subdesenvolvido. Mas antes de mais nada, deixa o like, senta o dedo no like, compartilha, marca aí, compartilha com seus colegas, falando, olha, tem uma aula massa de geografia com o professor Davi Magalhães, do canal Geografia em 10 minutos. Aqui você aprende de forma clara, objetiva, em 10 minutos. Valeu? Vamos que vamos. Como eu disse, o termo de hoje é um termo interessante, subdesenvolvimento, né? E de cara, eu trago aqui para você uma rápida e simples definição, dizendo que um país subdesenvolvido é aquele país que apresenta um desenvolvimento abaixo do normal, um desenvolvimento abaixo do esperado. Então, muitas vezes a gente abre a boca e diz assim, o Brasil não é um país desenvolvido. E aí a pergunta que eu te faço é, não é desenvolvido em qual aspecto, em qual setor? Não é desenvolvido de que forma? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente menciona essas terminologias, tá? Então são países que apresentam um desenvolvimento abaixo do esperado. Claro, mas aí, professor, o subdesenvolvimento, qual é a origem dele? É recente? É antiga? Bom, é claro que nós temos que olhar que aqueles países que são subdesenvolvidos são países que ao longo da história, em sua maioria, foram colônias de exploração. Então eles têm um contexto histórico, cultural, social, dependendo e sendo explorado das grandes metrópoles europeias, as chamadas potências imperialistas. Então esses países, eles demoraram muito para se tornar independentes. Então a gente olha, por exemplo, Cuba. Cuba tornou-se independente em 1960, quando em 1959 a gente teve a Revolução Cubana. A gente vai olhar, o Brasil também foi colônia de exploração de Portugal. A própria China foi um país que passou por muitas dificuldades sociais, muita fome, muita pobreza e miséria. Claro, não que esses problemas ainda não existem na China atual, mas a China melhorou os seus indicadores. É um país que vem se desenvolvendo, se destacando. Então a gente vai observar que eles têm um passado, um contexto histórico que muitas vezes os coloca numa condição de atraso, de desenvolvimento anormal. Ok? Beleza. Como o próprio nome de estudo, observe, o prefixo sub significa atraso. Então, desenvolvimento atrasado, abaixo do normal, abaixo do esperado. Cabe lembrar que o subdesenvolvimento, ele não é uma condição, mas sim uma consequência. Então, por o país ele não ter conseguido atingir um nível de desenvolvimento esperado, ele consequentemente ficou num nível mais baixo, daí ele passou a ser chamado de subdesenvolvido ou subdesenvolvimento, ok? Mas o que eu tenho para observar aqui? Fica aqui a dica do mestre, observe, atenção, o subdesenvolvimento é heterogêneo. Por quê, professor? Porque eu observo que quando eu olho os países subdesenvolvidos, eu não posso dizer, por exemplo, que o Brasil tem a mesma condição social e econômica que, por exemplo, o Congo, na África. Por quê? Os indicadores sociais e econômicos do Brasil são bem mais elevados do que, por exemplo, do Congo. Então, essa
disparidade social e econômica que eles apresentam faz com que o Brasil esteja no nível mais elevado e o Congo no nível mais abaixo. E o que é que eu vou observar? O subdesenvolvimento, então, ele se subdivide. Ó, atenção, ele se subdivide. Eu tenho os países subdesenvolvidos emergentes e os países subdesenvolvidos periféricos. O Brasil hoje está classificado como um país subdesenvolvido emergente, ok? Mas aí vai uma outra dica do professor. Atenção! A expressão, a nomenclatura emergentes, ela vem caindo em desuso. Hoje o termo mais utilizado nos livros é países em vias de desenvolvimento. Anote no seu caderno, países em vias de desenvolvimento. Porém, em muitas avaliações externas do próprio Enem, ainda se vê algumas questões utilizando o termo país emergente. Mas se você vê lá, países em vias de desenvolvimento, que é uma nomenclatura mais atual, você já sabe que está se referindo aos países subdesenvolvidos emergentes. E temos os periféricos, são aqueles que têm os indicadores sociais muito mais baixos do que os subdesenvolvidos emergentes. Ok? Bom, mas professor, quando foi que surgiu a expressão subdesenvolvimento? Ela surge após a Segunda Guerra Mundial. Foi quando nós tivemos aí o enfraquecimento das potências europeias e, obviamente, a descolonização de muitos países da África, da Ásia e da Oceania. Ao mesmo tempo, para um país ser subdesenvolvido, não é assim apenas a questão econômica, ou ter um PIB mais baixo ou um PIB mais alto. Existem alguns critérios que são analisados. Vamos ver. Primeiro critério é a pobreza. A gente observa que nos países subdesenvolvidos ainda tem muita gente pobre, muita gente passando fome, muita gente vivendo nas ruas, vivendo em condições subhumanas e condições precárias, e isso é um dado preocupante e bastante alarmante. Outro ponto a se considerar é a vulnerabilidade social. Verificamos que a maior parte desses países são países fracos economicamente, tem a base de sua economia pautada em um gênero primário, cana-de-açúcar, o algodão, o trigo, o milho. Eles não têm uma economia diversificada ou os três setores da economia bastante desenvolvidos. Então, eles são muito vulneráveis economicamente, socialmente. E, por fim, as políticas públicas voltadas ao quê? Saúde, educação, saneamento básico, moradia, segurança. Então, quando a gente junta esses três critérios, a gente observa que esses países apresentam indicadores bastante baixos. Mas, professor, lá na minha prova, caiu uma questão onde eu vi assim, escreva ou mencione as principais características de um país subdesenvolvido. E aqui nós trazemos algumas que são muito comuns e que se enquadram praticamente em todos eles. São países que têm os indicadores sociais muito baixos, pobreza, desemprego, alta taxa de mortalidade infantil, alta taxa de mortalidade, alto número de desempregados, muitos problemas de saneamento básico, energia elétrica, água encanada, altas taxas de mortalidade, principalmente mortalidade infantil, como é o caso de muitos países africanos, um IDH baixo. Cabe ressaltar que o Brasil ele tem um IDH considerado médio para alto, né? E nós temos aqui uma má distribuição de renda. São poucos com muito e muitos com pouco. Então, muita gente ainda passando fome, com muitas necessidades, com muitas dificuldades. Então, essas características aí se enquadram aos países subdesenvolvidos. Valeu? Se gostou da aula, deixa um like, compartilha, deixa o seu comentário. Até a próxima aula. Fui!